Meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo e com todos nós. Hoje, quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024. O evangelho de hoje é a narrativa de São Mateus, que está no capítulo 18, dos versículos 21 seguintes. É um evangelho bastante longo, mas que traz para nós uma lição muito profunda, a questão do perdão. E o evangelho de hoje nos diz o seguinte, que São Pedro, o apóstolo Pedro, chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus disse: não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, sempre, perdoar sempre. E aí então ele vai narrando uma parábola dizendo o seguinte, que tinha um patrão que procurou saber dos empregados quem que devia, o que eles deviam e o que precisava pagar. E ele encontrou um que tinha uma dívida muito grande, era uma dívida bem grande mesmo, e ele quis receber, o patrão quis receber. Mas aí conta a parábola que esse empregado, ele se lançou aos pés do patrão e disse: me perdoa, patrão, eu vou te pagar tudo, tenha paciência comigo. E aí o patrão então se compadeceu desse empregado e disse: está bem, então eu perdoo a sua dívida. E ficou tudo bem. Só que esse empregado, ao sair daquele lugar, daquele momento, encontrou um companheiro que devia uma pequena soma para ele. E ele então fez o seguinte, ele se lançou contra o companheiro, o outro empregado, dizendo: paga o que me deve. E o outro dizia: tem paciência comigo, eu vou te pagar tudo. E o companheiro não quis saber, ele quis receber e mandou prender, e enfim, aquelas coisas, querendo receber o que o outro devia para ele. Os companheiros, vendo essa injustiça, foram relatar ao patrão o que tinha acontecido. E o patrão então veio e disse: empregado mau e infiel, eu te perdoei toda a sua dívida, você não deveria ter perdoado também o seu companheiro? Então agora você vai para a cadeia e vai ser vendido a esposa, todos os seus bens, seus filhos, até você pagar toda essa dívida. E aí então, e foi feito isso, segundo a parábola que Jesus está contando. Então, a lição que Jesus deixa para nós é que assim que do mesmo jeito o Pai vai fazer conosco, Olha, nós devemos muito para nosso Senhor no sentido de o Pai nos criou, O Pai nos criou, nos deu a vida. Seu Filho Jesus Cristo nos redimiu com o seu sangue, com o seu sofrimento. O Espírito Santo nos santifica com a sua graça e com as suas inspirações divinas. E nós somos infiéis, nós somos pecadores. E o Pai sempre nos perdoa, Jesus sempre nos perdoa, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confessar diante de Deus nossos pecados e também diante do sacerdote, os nossos pecados, que naquele momento da confissão auricular o sacerdote está representando o próprio Jesus, que nos dá o perdão pelo ministério que ele recebeu da igreja. Então, recebemos o perdão.
Agora, quando o meu irmão peca contra mim, foi justamente o que o Pedro perguntou. Mestre, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus disse, não, Pedro, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre o irmão que peca contra nós. O Pai perdoa sempre, Jesus perdoa sempre. Por que eu não posso perdoar o meu irmão? Jesus termina a parábola dizendo, é assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Não é só perdoar da boca aqui para fora, mas perdoar no coração. São palavras de Jesus, narrada por Mateus. Precisamos perdoar do mais profundo do nosso coração, para que nós também recebamos o perdão de nosso Senhor e sejamos salvos, né? É essa a lição que fica para nós com essa palavra de Jesus, contando essa parábola para nós. Então, que nós sejamos dóceis à palavra de Deus, que nós sejamos sensíveis às dificuldades dos nossos irmãos e assim nós perdoamos a cada um daqueles que peca contra nós, né? 70 vezes 7, né? É sempre.